Olá, queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador, graça e paz. Estamos mais uma vez aqui com os irmãos para estarmos meditando com os irmãos em mais uma porção da Palavra de Deus. Palavra esta que é viva e eficaz, como diz a Palavra do Senhor, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra a ponto de dividir a alma e o espírito. Vamos nesse momento, irmãos, meditarmos a Palavra de Deus, e o texto que nós escolhemos para hoje se encontra no Salmos de número 23. Salmo 23, Salmos muito conhecido. Nós vamos ler a Palavra de Deus que diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Vamos estarmos mais uma vez levando a Deus as nossas orações. Oremos ao Senhor nesse momento. Grandioso e eterno Deus, nosso Pai Celestial, graças te damos, Senhor Deus, por mais este dia que o Senhor fez, para nos regozijarmos e nos alegrarmos nele, para que nele nós pudéssemos, Senhor Deus, contemplar a tua glória e a tua majestade, para que nesse dia nós pudéssemos mais uma vez estar, Senhor Deus, nos comunicando com os nossos amados e queridos irmãos a respeito da tua santa e bendita palavra. Fala, Senhor Deus, aos nossos corações. Unge, pois, os nossos lábios, mas também os nossos ouvidos, de maneira que tudo que nós meditarmos aqui, ó Deus, não fique simplesmente, Senhor Deus, no ouvir, mas possa se tornar uma prática em nosso dia a dia. E assim possamos crescer em tudo, naquele que é o cabeça, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É a nossa oração em nome e pelo amor do Teu Filho amado Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Queridos irmãos, conta-se que certa vez uma pequena cidade tinha uma rádio, e o dono dessa rádio decidiu abrir espaço para mais um locutor da rádio. Então foi anunciado que a rádio estava contratando um locutor. Logo apareceu vários concorrentes para aquela vaga. Então, apresentadas as devidas proporções para concorrer ao cargo, logo se marcou o dia do teste final. Como era uma pequena cidade, tornou-se uma atração para os moradores daquela cidade, então resolveu-se que fosse feito no Teatro Municipal daquela cidade. Mas o dono sugeriu que escolhessem um texto da Bíblia para que fosse declamado ou fosse feito então a poesia, fosse declamada pelos concorrentes. Quase que por unanimidade se escolheram os Salmos de número 23. Chegando o grande dia, lá estavam os concorrentes e a plateia, mas também o jurado se colocou do lado direito do palco e no meio estava o microfone para os concorrentes participarem. Cada um estaria ali aplicando a sua técnica para que pudesse receber a melhor nota e assim ser contratado para aquele cargo. Então ali foi o primeiro, foi o segundo, foi o terceiro e foram vários concorrentes.
e a plateia aplaudiam, a plateia se assobiava e ficavam em pé para comemorar cada apresentação. Mas em dado momento foi convidado um senhor, já de cabelos grisalhos, uma voz um tanto arranhando, para que fosse à frente também e declamasse os Salmos de número 23. Quando aquele homem começou a declamar os Salmos 23, aquela poesia que também é um hino, logo um grande temor, logo baixou ali naquelas pessoas que estavam um quebrantamento generalizado, de maneira que todas as pessoas começaram a chorar copiosamente. Até o jurado estava chorando, esquecendo até de dar a nota para o concorrente. Logo então alguém cutucou o colega do lado e perguntou: mas o que está acontecendo? O que esse homem tem que caiu esse quebrantamento em todas as pessoas e todo mundo está chorando? Então logo alguém atrás disse: sabe o que está acontecendo? É que todos nós aqui que estamos participando, nós conhecemos de cor e salteado os salmos do pastor. Mas este senhor, ele não só tem intimidade, mas ele conhece o pastor dos Salmos 23. Queridos irmãos, hoje nós gostaríamos de convidar você que está nos ouvindo nesse instante a conhecermos melhor o pastor dos Salmos 23. Este salmo que nós aprendemos a decorar desde a nossa infância é o salmo mais conhecido de todos os 150 salmos. Tem-se dito até que talvez seja o o texto mais conhecido de toda a Bíblia. Até as pessoas que nunca leram a Bíblia conhecem os Salmos de número 23. É um salmo que nós encontramos nos para-choques dos caminhões, nos vidros traseiros dos automóveis. Nós encontramos às vezes até mesmo nas vitrines das lojas, dos comércios. É um salmo que está realmente no coração das pessoas. Esse salmo é o salmo mais decorado, mais declamado, é a poesia que mais se ouve. É o Salmos 23. Mas por que será que foi escrito esses salmos? Dizem, queridos irmãos, os estudiosos, os eruditos do hebraico, que não existe nenhuma prova concreta da data em que foi escrito esses salmos. Mas os autores das histórias do Velho Testamento dizem que, com certeza, foi escrito numa época em que Davi tinha uma grande bagagem de experiência. Quando eu estava lendo o capítulo 7 de 2 Samuel, e eu posso até imaginar, irmãos, que num daqueles momentos que Davi, ali no seu divã, já descansando, já não havia mais inimigos para derrotar, já pensando até em construir uma casa para colocar a arca da aliança do Senhor, talvez num desses momentos, ele começou a pensar e a meditar, e conhecendo também as leis mosaicas, conhecendo também a poesia de Davi, que é o Salmos 90, quando no capítulo de número 90, versículo 12, ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Olha, se Davi estava fazendo isto, com certeza ele tinha muitos motivos que o inspiraria para ele estar então escrevendo esta linda poesia, os Salmos de número 23. Mas conta-se também, queridos irmãos, que o Salmos 23 é o salmo que nos acompanha desde a nossa infância até o nosso funeral. E conta-se que na América do Norte, esse Salmos 23 já foi inserido no ofício fúnebre daqueles países, para que seja lido no último dia, no dia do funeral. Mas, queridos irmãos, para que Davi escreveu esses salmos? Não foi para isso realmente.
Davi vai dizendo no primeiro versículo: o Senhor é o meu pastor. Nós podemos perceber, queridos irmãos, que numa sociedade onde era valorizado mais o coletivo do que o individual, Davi faz uma menção de uma intimidade que ele tinha com Deus. E realmente, se nós formos olhar a história de Davi, vamos perceber que realmente havia uma grande intimidade dele com Deus, tanto quando ele estava ali no pastoreio do rebanho do seu pai, quando ele enfrentou ali com a graça do Senhor na sua vida o leão e matou o leão, o urso e matou o urso. Quando ele vai depois, mais tarde, então para tocar a sua harpa, para expulsar o demônio, o espírito mau que se apoderava de Saul, quando Saul então atira nele a lança para cravá-lo na parede, ele consegue se desviar e mais uma vez ele escapa porque Deus estava ali ao seu lado. Então essas experiências de Davi mostrava que realmente ele era um servo que estava afinado com Deus na sua vida. Mais tarde vamos ver ele diante de Golias, quando ele vai ali e aceita o grande desafio de enfrentar aquele gigante. E mais uma vez ele mostra que o Senhor, Deus de Israel, estava com ele. Então Davi, irmãos, ele demonstra aqui uma intimidade muito grande, dizendo: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Queridos irmãos, dizem os eruditos do hebraico que essa expressão nada me faltará, na verdade, ele significa: o Senhor é meu pastor e não me faltará. Ou seja, o meu pastor não me faltará, ou seja, não diz respeito ao que ele dá, mas ao que ele é. Um Deus, um pastor, um Senhor sempre presente na nossa vida, independente das circunstâncias pelas quais nós estamos passando. Então, o Senhor é meu pastor e ele não me faltará. Mas o salmista continua dizendo: guia-me, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos. Nós conhecemos, temos ouvido dois pastores que são arqueólogos. Eles dizem até que parece uma ironia Davi dizer: deitar-me faz em verdes pastos, porque eles conhecem muito bem aquela região. É uma região árida e semiárida. Dizem, irmãos, os historiadores, que naquela região chovia apenas 2 vezes por ano. Portanto, a pastagem era muito escassa. Muitas vezes os pastores tinham que sair da manjedoura para atravessar pela madrugada ao deserto, porque era muito quente durante o dia, para conseguir alcançar algum lugar que tivesse pasto e que tivesse água também para o seu rebanho. Mas Davi, pela sua grande fé e confiança e intimidade no Senhor, que ele expressa nessas palavras, ele diz: deitar-me faz em verdes pastos. Mas ele continua dizendo: guia-me mansamente às águas tranquilas. Queridos irmãos, depois da pastagem vem a necessidade de beber água. Mas para quem conhece, irmãos, a região de Jerusalém, o país de Israel, nós podemos ver, irmãos, que é um país que há um relevo muito irregular. Muitas vezes a água é encontrada em lugares muito baixos, difícil acesso. Por isso ele diz: guia-me mansamente, dito por causa do acesso ruim, difícil, para que as ovelhas cheguem até onde está a água. Portanto, ele diz: guia-me mansamente às águas tranquilas, porque a ovelha ela é muito medrosa. Ela tem esse medo tremendo, e muitas vezes a ovelha não é, aliás, como o rebanho de gado. O rebanho de gado, o boiadeiro vai atrás tocando o gado e elas vão na frente do boiadeiro. Mas no caso da ovelha,
É o pastor que vai à frente, e ele vai à frente, e aí ele vai conduzindo a ovelha até chegar aonde a água. Então ele diz: guia-me mansamente. Mansamente por quê? Para que as ovelhas não fiquem estressadas, com medos, se recusando de chegar até a água. Então ele vai guiando mansamente. E aí, irmãos, conta-se os historiadores que os pastores desenvolveram uma técnica muito interessante, que nesses casos, quando o lugar é tenebroso, é perigoso e as ovelhas ficam com medo, ele começa a cantar. Ele começa a cantar e às vezes até tocar algum instrumento, como era o caso de Davi, e ele vai à frente. Então assim elas vão acompanhando até chegar aonde a água. Mas ele acrescenta uma coisa muito interessante que nos chama a atenção: guia-me mansamente às águas tranquilas. Por que águas tranquilas? Porque, irmãos, a ovelha é um animal muito medroso, mas muito medroso, é tão medroso que ela tem medo até da sua própria imagem refletida na água. Se a água estiver em movimento, então a ovelha não se aproxima para beber água. Ela passa sede ali e não se chega até a água. Houve casos em que o pastor precisou levar água na mão para dar na boca da ovelha de tanto medo que ela tinha. Por isso ele diz: guia-me mansamente a águas tranquilas, águas calmas que não estão em constante movimento, para saciar a sede das suas ovelhas. Mas ele continua dizendo: guia-me mansamente às águas tranquilas e refrigera a minha alma. O que significa refrigerar a minha alma? Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, quando a ovelha já está alimentada, já bebeu a água, já está agora saciada, é hora de voltar para casa. Portanto, ela não tem mais que se preocupar com o alimento, com a água, e como diz a palavra de Deus, aqueles que confiam no Senhor não precisam ficar preocupados com o que comer, com o que beber, com o que vestir. Por quê? Porque o bom pastor está com elas. O Senhor é o pastor, Ele garante a providência de tudo que ela precisa. Então agora é hora de refrigerar a sua alma, despreocupar, desestressar-se para voltar para casa. Refrigera a minha alma, fora as preocupações, fora todos os problemas, porque é hora de voltar para casa. Refrigera a minha alma. Mas ele diz: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. O que significa veredas da justiça? Veredas nós sabemos que é um caminho e um caminho estreito. Não é um caminho largo, um caminho espaçoso, como muitas vezes o que eles tiveram para chegar até onde havia pasto, até o oásis, onde havia água e aonde havia pastos. Mas muitas vezes é necessário eles voltar por outros caminhos. Mas ele diz: guia-me pela vereda da justiça. Significa um caminho certo, um caminho seguro, um caminho que pode me levar com segurança até o aprisco das ovelhas. Então ele diz: guia-me mansamente as águas tranquilas, refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, pelo caminho certo, pelo caminho que nós vamos chegar o mais rápido possível ao nosso descanso. Mas por que o pastor faz isso? Guia-me pelas veredas da justiça, e continua dizendo: por amor ao seu nome. Por que o pastor faz isso, irmãos? Porque a ovelha é boazinha? Porque a ovelha se comportou bem hoje? Ou porque ela é bonitinha? Não, não é por isso. A palavra de Deus diz que Ele faz tudo isto pelas suas ovelhas por amor ao seu nome. Ele guia-me pelas veredas da justiça, mas por amor ao seu nome, porque Deus, irmãos, Ele tem um nome para zelar. Diz a sua palavra que Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem
para se arrepender. Se Ele prometeu, Ele cumpre as promessas que Ele fez para cada um de nós. Então diz a sua palavra: Ele guia-me pelas veredas da justiça, mas Ele o faz por amor ao seu nome. Por isso é muito importante para todos nós, isso nos chama a nossa atenção, a todos nós que levamos conosco o nome de Jesus, o nosso Salvador. Mas guia-me pela vereda da justiça por amor ao seu nome. Mas ele diz ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Há algumas traduções que diz ainda que eu andasse, mas na verdade, irmãos, a tradução correta é ainda que eu ande, porque o vale da sombra da morte não é uma possibilidade, mas ela com certeza em algum momento vai acontecer nas nossas vidas. Às vezes nós vamos ter que passar por esse vale da sombra da morte, e esse vale é perigoso. Esse vale é um vale que realmente traz muito perigo e precisa de muito cuidado. Então ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu me sinta ameaçado, ainda que haja perigo diante de mim, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque o Senhor, que é o meu pastor, está comigo. Ele vai na minha frente. E assim, irmãos, era o costume dos pastores. Quando havia um vale perigoso para ter que se atravessar, e às vezes era necessário passar por ali, porque no caminho em que eles haviam passado na vinda para o pasto, então ali estava uma matilha de lobos, ou talvez uma família de leões que estavam ali, eles não podiam voltar por aquele caminho, e muitas vezes era necessário passar pelo vale perigoso de sombra e de morte. Mas ele diz: não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aquele momento era o momento que o pastor começava a cantar, era o momento que o pastor começava a tocar o seu instrumento, e caminhando na frente, as ovelhas iam passo a passo, com todo cuidado, atrás do pastor, como numa fila indiana. Eles iam caminhando atrás do pastor, até chegar no lugar em que era seguro para todas elas continuar o seu regresso até então o local onde eles estariam seguros, que é o lugar em que eles ficariam passando a noite. Mas diz a palavra de Deus: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Algumas traduções dizem assim: a tua vara e o teu cajado me consolam. A primeira impressão que nós temos que são dois instrumentos, duas ferramentas que o pastor usa para consolar então as suas ovelhas. Mas na verdade, irmãos, o cajado, que nós muitas vezes já vimos em fotografias, já presenciamos muitas vezes o cajado em algum filme que nós assistimos. O cajado, ele tem uma curva em cima, como se fosse o cabo de um guarda-chuva. Então dizem, irmãos, os historiadores, que a vara era usada para corrigir o animal quando o animal estava se dispersando do rebanho. Ele podia correr perigo de cair ou ser até uma presa fácil para o seu predador. Então ele batia nas ovelhas, tocava nas ovelhas para que ela pudesse então se aproximar do rebanho. Às vezes até ele batia nas ovelhas realmente. Mas ele diz: a sua vara e o teu cajado me consolam. Mas o cajado tinha uma outra função. Eram três funções. Duas nós vemos aí no texto. O cajado, irmãos, aquela parte curva, era usada para tirar a ovelha, muitas vezes pendurada num barranco, muitas vezes caída dentro de um buraco. Ele enroscava no pescoço da ovelha e puxava até que o seu braço alcançasse as suas orelhas. E então aí ele puxava e pegava nas suas patas e trazia ela para fora, para colocá-la em um lugar seguro. Então esta era uma outra função do cajado. Mas há uma função do cajado que muitas vezes nós não conhecemos. Um arqueólogo chamado Rodrigo Silva estava dizendo há poucos dias, estava ouvindo ele falar, que o cajado escondia um segredo atrás daquela curva do cajado,
que quando ela desencaixava aquela curva do cajado, aparecia ali uma ponta de lança. E aquela ponta de lança, então, era uma das armas mais perigosas que o pastor tinha nas suas mãos. Embora ele tinha com ele o cajado, que nós chamamos aqui de um estilingue, na sua mão, e é usado até o dia de hoje, dizem os arqueólogos. Mas ele tinha o cajado e tinha também uma lança. E talvez seja com uma dessas que Davi então enfrentou e matou o urso, enfrentou e matou o leão, porque ela servia para a proteção das ovelhas. Então o cajado tinha 3 funções. A primeira era proteger então as suas ovelhas dos animais, das bestas feras do campo. A segunda era o cajado, que servia para salvar, para tirar a ovelha do buraco onde ela estava caída. E a terceira era para a correção. Era a vara que ele precisava muitas vezes bater na ovelha para que ela se conduzisse junto ao rebanho para onde eles estavam caminhando. Então a tua vara e o teu cajado me consolam. Mas ele continua dizendo: preparas-me uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Mas como pode ser isso? Como alguém pode se banquetear diante dos seus inimigos? Mas só há uma maneira para se fazer isso: desde que os seus inimigos estejam amarrados, amordaçados, algemados e inertes, sem nenhuma reação. Então, para comemorar a sua vitória sobre os seus inimigos, naquele momento, então, ele pode banquetear-se diante dos seus inimigos para comemorar a vitória que Deus colocou nas suas mãos. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Mas ele continua dizendo: unges a minha cabeça com óleo. É interessante nós observarmos esse detalhe, irmãos, que alguns comentaristas dizem: mas ungiram a ovelha. Só havia 3 classes de pessoas que eram ungidos naquele tempo: era o profeta, o sacerdote e o rei. Mas quem já morou no campo, como eu já morei no campo, nós sabemos que muitas vezes quem mora no campo, ele enfrenta nuvens de moscas quando ele vai caminhando para trabalhar na roça, na lavoura. E às vezes ela entra na boca, entra no nariz, nos olhos, porque são lugares úmidos, e é isso que elas estão procurando na época da seca. Elas estão se migrando de um lado para o outro, então elas pegam na nossa cabeça e é aquele perereco com o chapéu batendo para todos os lados para espantar as moscas. Mas elas estão de passagem. Só que na ovelha, irmãos, no deserto, a ovelha é muito perseguida de moscas, dizem os historiadores. Então ela fica, quando as moscas sentam na cabeça da ovelha, ela começa a se bater. Ela começa a se bater e correr para tentar escapar daquelas moscas, e isto causa um estresse nas ovelhas, no rebanho todo, e aí o rebanho dispersa. Então é necessário que o pastor use um óleo com uma certa dosagem de perfume. Ele passa na cabeça da ovelha, e esse é usado um termo como ungir, unção. Mas é o próprio óleo perfumado que é passado na cabeça da ovelha, porque moscas não gostam de lugar cheiroso, ele gosta de lugar com mau cheiro. É por isso que diz o texto da palavra de Deus: ele unge a minha cabeça com óleo, e daí a tranquilidade vem. A tranquilidade sobra tranquilidade. Ela é o meu cálice transborda, diz ele, que fica sobra tranquilidade para pastar, para brincar, para correr e para ficar à vontade ali ao lado do pastor. Então ele diz: unges a minha cabeça com óleo, e aí a tranquilidade vem com sobra. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Mas ele diz ainda: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. O que significa a bondade de Deus? Queridos irmãos, a bondade de Deus, cada vez
que você respira. Você está respirando o oxigênio. Isso é a bondade de Deus. Eu vou contar uma historinha para os irmãos. Eu ouvi há pouco tempo numa rádio. Conta-se que no começo da pandemia, a Itália foi um dos países mais afetados na pandemia. No começo da pandemia. Conta-se que certo senhor com 92 anos, eu estava verificando agora, tinha 92 anos esse senhor, ele precisou passar 24 horas no hospital, porque ele estava com falta de ar. E ele ficou tomando oxigênio essas 24 horas e no dia seguinte, então ele obteve alta. Mas antes que ele se retirasse do hospital, foi-lhe apresentado uma nota fiscal com o valor de 500 euros. Então conta, irmãos, essa história, irmãos, que o homem começou a chorar com aquela nota na mão. Ele começou a chorar, ele soluçava, aquele senhorzinho de idade chorava e chorava com aquela nota na mão e olhava para aquela nota fiscal. Então logo os funcionários daquele hospital ficaram preocupados e perguntaram: o senhor está se sentindo que não pode pagar a conta do hospital? Ele disse: não é isto. Eu não estou preocupado, eu posso pagar 500 euros. Eu estou preocupado é que durante 92 anos eu respiro de graça o oxigênio que Deus me dá e eu nunca agradeci por isso. Queridos irmãos, muitas vezes nós achamos que a graça de Deus é algo extraordinário que pode acontecer na nossa vida, mas em todas as coisas, por mais simples que seja, o sol que nasce pela manhã e se põe à noite, à tarde, a lua, as estrelas, a chuva que cai para dar semente ao semeador e pão àquele que come, tudo isso é a graça de Deus nas nossas vidas. E muitas vezes, irmãos, nós nem percebemos. Muitas vezes nós nem voltamos para Deus para agradecer. Mas o salmista diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. O que é a misericórdia, irmãos? Agora, a bondade de Deus é aquela que Ele dá a todas as pessoas indistintamente. Seja ele um cristão ou não, seja ele ateu ou seja teísta, todos eles recebem da bondade de Deus. Os irmãos se lembram quando Deus disse a Adão e Eva: no dia que você comer essa fruta, certamente morrereis? No entanto, eles não morreram imediatamente. Evidentemente que o vírus da morte já estava presente no coração, na vida, no sangue deles. Mas eles tiveram uma chance muito grande ainda para se arrepender e para se reconciliar-se com Deus. Isto, irmãos, é a bondade de Deus. Mas, irmãos, a misericórdia de Deus é dada apenas àqueles que creem no seu nome. A misericórdia do Senhor é apenas para aqueles que recebem ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Para esses, Deus deu o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Mas, amados irmãos, há um detalhe muito interessante que é bom nós salientarmos nesse instante. A palavra a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida é uma palavra que ela tem um significado duplo. Por exemplo, a mesma palavra era traduzida para perseguir. Seguir é o mesmo que perseguir. Na palavra hebraica, essa mesma palavra que é traduzida para seguirão é também para perseguir. No entanto, o salmista está dizendo aqui: certamente que a bondade e a misericórdia me perseguirão todos os dias da minha vida, porque como ungido do Senhor, eu vou sempre ser perseguido por essa bondade e essa misericórdia de Deus na minha vida. Porque muitas vezes, irmãos, nós sabemos que nós fazemos alguma coisa
e nós muitas vezes não temos certeza se vai dar certo ou errado, mas Deus, que tem os seus caminhos, Ele completa na minha, na sua, na nossa vida as suas palavras quando diz: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Isto é Deus perseguir-nos com a sua bondade e com a sua misericórdia. Agora só nos resta uma coisa: e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Este é o nosso desejo. Este é o desejo de todo o servo de Deus, de todo aquele que tem o Senhor como o seu pastor. É habitar com Ele e contemplar a beleza da sua santidade para todo o sempre. Então Davi mostra a nós, ele deixa a nós realmente esse sentimento de que nós devemos ter o Senhor também como Ele teve, como nosso pastor, com a certeza que um dia nós haveremos de habitar com Ele para todo sempre. E que esse seja o meu, o seu, o nosso desejo. Que esse seja então todas as nossas preocupações durante todos os instantes da nossa vida. Em um dia, irmos habitar com o Senhor para todo sempre, recebendo de Deus todas as bênçãos que Ele tem prometido àqueles que o amam, àqueles que obedecem e àqueles que estão debaixo do seu cuidado. Você está debaixo do cuidado de Deus? Se não está, irmãos, entregue a sua vida ao Senhor. Confie nele e as demais coisas Ele nos fará. Que Deus abençoe a minha, a sua e as nossas vidas. E assim seja conosco por todos os dias da nossa vida, até o dia final. Amém.